Os programas de direito de antena são, nos termos da lei, da responsabilidade exclusiva das organizações intervenientes. Conheça o candidato ao Conselho Deontológico e de Disciplina. Olá a todos, sou Luís Filipe Correia, médico dentista, com a sede profissional número 361 e sou candidato a presidente do Conselho Deontológico e Disciplina da Ordem dos Médicos Dentistas. Atendendo ao momento especial eleitoral que a Ordem dos Médicos Dentistas está a atravessar, fui desafiado pelo Guilherme Tavares a responder a 3 perguntas pré-estabelecidas. A primeira questiona-me sobre o meu percurso de vida e pede-me uma breve apresentação. Nesse sentido, tenho que vos dizer que formei-me na Faculdade de Medicina Dentária da Universidade do Porto, em 1987, e uma vez terminada a minha formação pré-grada, regressei à Ilha da Madeira, de onde sou natural, e iniciei a minha atividade clínica em 1987, no ano da minha formatura. Primeiro, desempenhei as minhas funções numa policlínica na Ribeira Brava e depois, posteriormente, montei um consultório em conjunto com um colega e amigo na cidade do Funchal. Sou, portanto, desde sempre, um clínico em exclusiva atividade privada. Devo recordar que, na altura, como todos os médicos dentistas que iniciam a sua atividade, muitas dificuldades tivemos no arranque dessa atividade. Na altura, os problemas eram diferentes e recordo que eram fundamentalmente a iliteracia da população e a falta de cuidados em saúde oral e interesse na sua resolução, como também nas taxas de juros elevadíssimas que a banca na altura utilizava. Recordo que eram 27% essas taxas de juros, o que naturalmente provocava uma pressão muito intensa sobre os jovens médicos dentistas que iniciavam a sua profissão. Hoje em dia, as dificuldades são outras, estamos relacionados com problemas como a plétora e o excesso de médicos dentistas, com interesses económicos, assim como uma dificuldade tremenda para que os nossos médicos dentistas jovens iniciem a sua atividade, sendo muitas vezes objeto de determinadas contratos de trabalho não dignos. Dessa forma, e com a minha atividade privada sendo exclusivamente, portanto, privada, achei que deveria tomar atitudes em prol da nossa classe e, nesse sentido, fui sócio fundador da Associação de Estudos de Medicina Dentária do Arquipélago da Madeira, organização regional em que envolvia e reunia todos os médicos dentistas que trabalhavam na região. Fui um dos 6 médicos dentistas que iniciaram um programa de saúde oral na região autónoma da Madeira, a nível das escolas e a nível das crianças dos 3 anos até aos 9, e desde logo demonstrei um interesse em colaborar com a minha associação profissional e desta forma fui convidado pelo Manuel Fontes Carvalho para membro do Conselho Redatorial da revista da Associação Profissional dos Médicos Dentistas entre os anos de 1995 e 1998 e, posteriormente, da revista da OMD entre os anos de 1999 a 2000. Nestas revistas, contribuí com vários artigos de opinião. Sou também membro de várias sociedades científicas, especificamente da SPEND, da Sociedade Portuguesa de Cirurgia Oral, da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes, da APMO e da SOCIO.
A minha ligação com a Ordem dos Médicos Cientistas levou-me a participar em vários grupos de trabalho para abordarem vários temas de interesse para a classe, como por exemplo sobre a hipnose e sedação consciente e no desenvolvimento de ações de promoção de saúde, nomeadamente a prevenção antitabágica, grupo esse que fui coordenador. Portanto, a minha preocupação a nível da formação contínua foi evidente, a qual levou-me a poder candidatar-me à especialidade de cirurgia oral, tornando-me especialista em cirurgia oral pela Ordem dos Médicos Cientistas no ano 2017. Desta proximidade que mantive com a OMD, acabei por ser à altura convidado pelo João Aquino para integrar o Conselho Deontológico e Disciplina em 2001 e do qual fui membro do CDD até o ano 2012, tornando-me a partir de 2013 como seu presidente após a minha lista ter vencido as eleições para este Conselho. Hoje, para além das funções de desempenho como presidente do CDD, sou também membro do Board da Ética do Conselho Europeu de Dentistas. Passando agora à segunda pergunta, quais as funções do CDD? Tenho que vos confidenciar, em primeiro lugar, que, de uma forma geral, os médicos dentistas desconhecem as funções e competências do Conselho Deontológico e Disciplina, como também desconhecem o Estatuto e o Código Deontológico que nos rege, assim como as demais regras e normas que são imputadas à nossa profissão. Por isso, tem sido uma das minhas principais preocupações levar a cabo um conjunto de sessões para divulgação junto à classe, abordando vários temas sobre a ética e deontologia, alicerçado em muitos casos reais, de forma a poder ilustrar aos médicos dentistas presentes quais são as competências e quais as funções do CDD. Essas sessões de esclarecimento junto dos médicos dentistas, durante o período de 2013 a 2019, foram realizadas 17 ou 18 sessões em vários locais do país. Temos tido uma grande adesão de colegas e uma grande participação nessas sessões. Também, nesse sentido, no sentido de promover a formação em ética e deontologia e chamar a atenção aos mais novos, aos futuros médicos dentistas, eu próprio tenho deslocado às 7 faculdades de Medicina Dentária, anualmente, para uma sessão deste mesmo género, junto dos alunos finalistas do curso de mestrado integrado em Medicina Dentária. Assim, e para me centrar novamente na pergunta, eu diria que os médicos dentistas como classe regulada e com formação superior necessitam de ter um conjunto de normas e de natureza legal e ética a que todos os médicos dentistas estão obrigados a cumprir, de forma a garantir aos doentes uma prestação de serviços com qualidade. O Código Deontológico é o guia de conduta essencial para o exercício profissional, a que todos os médicos dentistas estão obrigados a cumprir e que, no incumprimento destas regras, poderá ser instaurado uma ação disciplinar, podendo culminar com uma pena disciplinar. Essas ações disciplinares são instauradas estatutariamente por mim, pelo Presidente do Conselho Deontológico, neste caso, em funções, que nomeia um relator, membro do Conselho Deontológico, relator esse que será responsável pelo desenvolvimento do processo instaurado e irá cumprir uma série de procedimentos de forma a apurar a verdade dos factos e enquadrar no respectivo Código Deontológico, de forma a cumprir todos os direitos de defesa escrupulosa dos intervenientes e atender aos factos para que se possa ter uma resposta e uma decisão. Portanto, no final do processo, e depois de ouvidos os participantes, as testemunhas e até os colegas envolvidos, em audições diretas com os interessados, e recolhida, portanto, toda a informação importante para que o relator possa chegar a uma decisão, este relator apresenta em sessão, em reunião, as suas conclusões aos restantes membros do Conselho Deontológico e, tal como um tribunal, teremos que julgar e realizar esse tal julgamento. E esse julgamento poderá ter duas possíveis situações. Uma, que é a ausência de provas
um não apuramento de culpa do colega e em que resulta em que o processo é arquivado com a absolvição do colega visado. Outro caso é quando estamos perante uma violação de normas deontológicas. Nessa altura, terá que ser aplicada uma pena disciplinar consoante a gravidade dos factos. E essa pena disciplinar, que a mais leve é a advertência, seguindo-se por ordem de gravidade a censura, a multa, a suspensão e a expulsão. Com a entrada em vigor do novo Estatuto da Ordem dos Médicos Dentistas em 2015, temos agora ainda a possibilidade de juntar penas acessórias, nomeadamente a frequência obrigatória de formação em matéria na qual se tenha verificado a infração, ou mesmo a publicação da sanção, ou ainda o impedimento na participação nas atividades da OMD ou na eleição para os seus órgãos diretivos. Portanto, uma das principais funções do CDD é exercer o poder disciplinar junto dos médicos dentistas. Tendo em atenção focada nas regras, temos de ter a noção que estas regras realmente de conduta inscritas no Código Deontológico são regras estáticas e que podem sofrer ao longo dos tempos uma necessidade de correção e de novas interpretações provocadas, por exemplo, à adaptação da evolução científica ou às mudanças geracionais e civilizacionais. Por isso, cabe também ao CDD interpretar, integrar e enquadrar estas regras e, de acordo com a realidade do momento, com os valores predominantes da sociedade portuguesa e com a evolução científica, elaborar novas recomendações e deliberações que virão a fazer parte integrante das normas reguladoras, isto é, do Código Deontológico. Compete, assim, ao CDD não só julgar os casos disciplinares, mas como também criar novas normas para interpretação e aplicação. Compete ainda ao CDD julgar em recurso hierárquico atos praticados por outros órgãos da Ordem, para além de poder ainda elaborar pareceres que lhes sejam cometidos. De todo este tipo de funções, que estatutariamente recai sobre o CDD, é fácil compreender que, para que este mantenha uma independência na sua ação e possa agir isento de pressões, deve ser um órgão à parte dos restantes órgãos diretivos do OMD e é por isso que concorre em listas independentes e separadas para a sua eleição. Passando então à última pergunta, que tem a ver quais são as ideias subjacentes da nossa candidatura, tenho de destacar, de início, o slogan que adotamos logo em 2013, por altura da primeira eleição deste grupo, Unidos pela Ética. De facto, o grupo que lidera é um grupo heterogéneo, formado por médicos dentistas de várias gerações, com prática profissional reconhecida e diversa, não só na vertente clínica, mas também nas vertentes académica e pericial. Propomos-nos como uma verdadeira equipa de profissionais, empenhada e com espírito de missão ao serviço da Ordem dos Médicos Dentistas, com a intenção bem definida que é contribuir com honestidade e conscientes do nosso dever, mas com muita entrega pessoal, com firmeza e coragem, defendendo as nossas ideias mestras e que sempre nos nortearam. A defesa dos direitos dos doentes, a defesa dos médicos dentistas e da saúde oral, a proteção e a dignificação da relação médico-doente, incutir e promover as boas práticas clínicas, combater toda a divulgação da atividade profissional que viole a reputação, a integridade e a dignidade profissional, assim como procurar modernizar o funcionamento do CDD para ganhar o respeito de todos os médicos dentistas e da comunidade. Nesse sentido, esta candidatura pretende implementar novas metodologias e aplicar conceitos inovadores. Para isto, elaboramos um conjunto de medidas para serem aplicadas, nas quais destaco as seguintes. Introduzir um modelo de organização moderno e dinâmico que permita dotar a OMD de condições de funcionamento com qualidade, transparência e credibilidade. Remodelar e reestruturar a organização interna da Ordem e especialmente do Departamento Jurídico, de forma a reforçar o apoio jurídico e administrativo do CDD.
temos o perfeito conhecimento de qual a dinâmica e a quantidade de processos que estão à espera de resolução, e para que isto funcione de uma forma melhor e mais célere, é fundamental colocar mais meios humanos e técnicos a tempo inteiro e em exclusivo para responder às necessidades atuais e futuras do CDD. É preciso também dotar um espaço físico na sede da Ordem dos Médicos Cientistas para a utilização exclusiva do Conselho Deontológico de Disciplina e seus assessores, com privacidade e segurança na salvaguarda de toda a documentação sensível. Temos também introduzir tecnologia informática moderna e de alta segurança. Toda esta alteração organizacional tem que ser acompanhada por uma organização também económica e financeira, direcionada de uma forma geral, claro, a todos os órgãos sociais da Ordem dos Médicos Cientistas, mas nomeadamente no que diz respeito ao Conselho Deontológico de Disciplina, dotar um orçamento anual objetivo, bem definido, com conhecimento de todos os seus membros, garantindo desta forma uma gestão rigorosa das despesas do órgão. Porque isto é importante também iniciar o processo para uma profissionalização de toda a estrutura que integra o Conselho Deontológico e Disciplina, com um objetivo único, que é criar uma maior dinâmica, eficácia e celeridade na condução de todos os seus procedimentos. Será, portanto, através desta alteração organizacional de todo o departamento jurídico do CDD que teremos mais meios para combater de uma forma melhor e mais musculada a todas as infrações relacionadas com a má prática clínica ou com a divulgação da atividade profissional, tomando estas duas como exemplo. Claro, isto sempre de acordo com as regras definidas pelo Estatuto, pelo Código Deontológico e a demais legislação reguladora que esteja em vigor. Neste sentido, e até para que possa ser eficaz no combate às entidades que violam sistematicamente as regras da publicidade inscritas no Código Deontológico da Ordem dos Médicos Cientistas, é fundamental tornar obrigatório a inscrição na Ordem de todas as sociedades profissionais de medicina dentária em Portugal, até de acordo com os artigos 17 e 18 do Estatuto da Ordem dos Médicos Cientistas, para que possam, por um lado, gozar dos direitos de serem membros da Ordem, mas também estejam sujeitos aos deveres que são também aplicáveis a todos os médicos cientistas. Isto é de capital importância, porque a ação disciplinar da Ordem dos Médicos Cientistas e, por consequência, do CDD, faz-se sobre os seus membros. Neste caso, tem sido só, efetivamente, sobre os médicos cientistas, o que deixa de fora uma série de estabelecimentos geridos por entidades comerciais que têm como principal objetivo o lucro selvagem, não respeitando os direitos dos doentes e dos médicos dentistas. Portanto, não respeita a saúde oral. Não tínhamos dúvidas que é no enquadramento dos deveres éticos e deontológicos destes estabelecimentos que podemos incentivar a valorização de uma relação leal, correta e profícua entre pares e, principalmente, valorizar o ato médico-dentário de forma a que este seja reconhecido por todos. Aliás, temos que passar a obrigar, como está no Estatuto, que todos os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde designem um diretor clínico e disso dar conhecimento à Ordem dos Médicos Cientistas. Como todos devem saber, cabe ao diretor clínico a responsabilidade de coordenar e supervisionar o estabelecimento de saúde onde trabalha e dele responder em sede própria pelos seus incumprimentos, podendo o CDD agir disciplinarmente se necessário. Por fim, como candidatura pluralista e abrangente, queremos aproximar o relacionamento entre a Ordem dos Médicos Dentistas com a sociedade, com as instituições e os médicos dentistas, com bom senso, experiência e conhecimento para mediar a crescente conflitualidade entre doentes e médicos dentistas, entre colegas e outras entidades ou instituições. Estaremos sempre abertos ao diálogo, porque consideramos que a participação de todos os colegas é imprescindível para serem encontradas as soluções mais adequadas à resolução dos problemas que afetam a nossa classe e estamos determinados na defesa do cumprimento dos valores éticos e deontológicos por parte dos médicos dentistas. Por isso, continuamos unidos pela ética, na vontade de ajudar os médicos dentistas, os doentes e servir a Ordem dos Médicos Dentistas. Um bem-aja a todos.